Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do ConfraCast, o podcast da Confra10, mais que negócios. Eu sou o Guilherme Colucci, fundador da Confra10. Estou aqui hoje com três feras, três grandes amigos, parceiros, confrades aqui de fé, daqueles mais ativos na confraria. Começaram lá em 2018 junto comigo lá no primeiro encontro na Companhia do Sono, onde fizemos um queijos e vinhos que marcou e dali para diante só cresceu a nossa confraria cada vez melhor. Eu vou apresentar então cada um deles, depois eu quero que cada um fale um pouco da sua história, como começou no seu segmento, sua trajetória, sua jornada. E vai ser um bate-papo muito legal, porque são pessoas aqui que eu tenho certeza que todos vão gostar muito de conhecer um pouco mais. Então, eu vou passar direto já para o nosso modelo, ator, garoto propaganda e arquiteto nas horas vagas, Thiago. E Mastermind agora. Mastermind. Recém-formado em Mastermind, junto comigo. Falar mais um pouco mais sobre isso, né? Verdade. Vale a pena. Inclusive, me sinto muito honrado aí de ter sido eleito pela turma aí, junto com o Thiago, comendador da turma. Primeira turma aqui. Acho que Canoas teve uma turma no passado, de Mastermind, e agora retomou através do Jadir Oliveira. E foi muito legal a formatura agora na segunda-feira. Fiquei muito feliz e honrado aí por ser o comendador eleito. A honra foi nossa a gente ter aí como comendador. Show de bola. Tiagão, então, por favor, Thiago Viegas, da Tri Arquitetura, quero que te apresente, depois a gente vai falar um pouquinho do Rafa, da Smart Invest, o Rafael Siqueira, e o Valmir Campos, da Eletriza Materiais Elétricos. Quero que vocês falem sobre a Confra10, quero que vocês falem sobre a vida de vocês e trocar um pouquinho com essa galera que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, arroba Confra10 com K, ao vivo aí pelo Instagram, a live lá no nosso Insta da Confra10, e também pelas plataformas de áudio, Spotify e Amazon Music. Vai lá, Tiagão, tá contigo. Então, pessoal, meu nome é Thiago Viegas Costa, sou arquiteto formado desde 2012. Aí. Tenho formação em curso técnico de edificações, fui formado em edificações em 97. Formado, a partir dessa formatura, já iniciei na área e estou aí até hoje, né? Já vão aí alguns bons anos, né? Sou formado pela UBRA, em Canoas, né? E o curso técnico também no Colégio Cristo Redentor aqui. Te formou na UBRA em arquitetura em que ano? Foi 2012, final de 2012. E sempre fui muito feliz por atuar na área já há muito tempo, né? Então, a faculdade para mim foi um período muito, assim, de uma troca. Eu acredito que eu tirei muito proveito, assim, já por já estar atuando na área, poxa, desde 97, né? E atuei em vários segmentos, né? Meu começo ali foi lá no mero estágio no DEMAI. Até fui colega, o Vini, que é nosso confrade, era meu Vini colega. Zambuja. Vini Zambuja. Conseguiu alvará agora aos Quaraquaquá? Isso, para ir, né? Para participar. No encontro de hoje. Aliás, o encontro de hoje, né? Hoje é dia, para quem vai escutar depois assistir, né? Hoje é dia 19 de maio de 2022. O encontro hoje é com o Ricardo Lanner e o Jairo Gerber, que é o Homem de Ferro e o Senhor das Armas. O Senhor das Armas. Né? O homem que fornece ferro e, ao mesmo tempo, tem a Eco Case, que é o cara que faz a Long John. Primeiro brasileiro a fabricar a Long John. Ele foi em Londres, pegou aquela ideia e hoje ele vai estar mostrando para nós lá uma Long John, como é que é, né? E o Jairo, que é o que fornece a munição e as armas aí pra galera, CBC e Taurus. Show, cara. E também, véspera do meu aniversário. É mesmo? Olha aí. Teu aniversário amanhã? Aniversário da minha esposa. Que legal. Viu só, Então tu hoje não- tu não pode sair de lá antes da meia-noite pra gente poder cantar um Isso parabéns aí. pra ti. Me ferrei. Temos parabéns. Pode hoje. pedir um alvará aí mais estendido. Então, cara, o Vini era meu colega na Edificações, daí que nos conhecemos lá, e fazia uma bagunça legal lá. Então, desde 97 na área, né, passei por diversas construtoras, enfim, e por último,
Também trabalhei muito tempo com comunicação visual e arquitetura comercial, diretamente, né? Foram quase 10 anos especificamente nesse nicho. Depois fui trabalhar no escritório de arquitetura, né? Numa moça que era muito minha amiga, a Adriana Silva da Silva, arquiteta também, da A3 Arquitetura. A3. A3 Arquitetura. E eles são especializados, principalmente na época, né? Era um foco maior do escritório, era a arquitetura médico-hospitalar. Sim. E Ali na Farroupilha, né? na Farroupilha. Próxima à Ubra. Isso. E, poxa, foi um enorme aprendizado também, porque é um nicho muito específico, né? De se atuar, assim, e envolve uma arquitetura muito parecida com uma hotelaria, né? Claro, dentro de todo um regimento das normas da RDC 50, que é o que rege a arquitetura dentro da área da saúde aí, né? E aí, fiquei com eles 6 anos, saí e fui muito feliz lá também. A gente participou muito de concursos de arquitetura. O primeiro concurso que a gente participou, a gente tirou o primeiro lugar no concurso, né, que era projeto para o Sesc de São Leopoldo. No segundo concurso que nós participamos, nós tiramos segundo lugar, que foi da Faculdade de Ciências Médicas, aqui no campus, até em Canoas, aqui mesmo. Deve estar já prestes a sair aí as obras. Enfim, participamos de outros concursos aí, com menção honrosa da Câmara Municipal de Porto Alegre. A gente tinha uma turma bem legal. Mas aí veio assim, em 2015, uma vontade muito forte de seguir caminho, né? Que até então eu tinha trabalhado em excelentes empresas, né? Trabalhado para pessoas, né? Eu queria então trabalhar para mim. 2015 foi o ano assim que eu decidi, bom, agora eu vou fazer. E foi o início um pouco complicado, era um ano meio difícil, né? Politicamente, impeachment e tudo mais, mas foi, graças a Deus, foi excelente, assim. E aí, em seguida, resolvi montar o escritório e estamos aí até hoje. Hoje o escritório atua principalmente na área residencial, né? Que é uma demanda que veio muito ao natural, assim, mas a gente também contempla aí a arquitetura comercial, né, e corporativa e médico hospitalar, né? Por toda a carga de experiências aí que eu tive todos esses anos aí, a gente atua bastante também nesses outros segmentos aí. Fez alguns projetos para alguns confrades aí, né? Cara, nesses 3 anos aí. A confraria é algo fantástico, assim. Fantástico mesmo. Eu entrei finalzinho de 2018, início de 2019. O primeiro evento que tu citou, eu não estava presente. Não tava. Mas acho que no segundo eu já participei. Eu acho que a gente não falhou nenhum mês. Então, se a gente começou em abril de 2018, tinha tido mais ou menos ali 6 encontros. Tu chegou no finalzinho do ano? É. Novembro, dezembro? Isso. Então tinha tido mais ou menos isso, uns 6 encontros então até tu chegar. Iniciou em 19, né? 18. Não, tá certo. Foi 19. Essa pandemia atrapalha muito. 19, 3 anos a gente tem. Isso. Fizemos agora em abril. Entrei em 19, então, isso aí. Mas não peguei ali os primeiros, né? Acho que eu fui no segundo ou terceiro, por aí. Provavelmente quem te apadrinhou ali foi o Bruno. O Bruno tinha me comentado sobre a confraria, mas muito por cima, assim, e depois não falamos mais a respeito. E aí eu conheci o Júnior Lenz, né, da JR Churrasqueiras, e conheci ele através de um amigo, e eu chamei ele para fazer uma... Até hoje ele brinca comigo, né? Tu é o único cara que fez eu fazer uma churrasqueira em loco, que eu não faço mais. E eu levei ele para uma obra em Esteio, que eu estava fazendo, e ele fez lá para mim. E aí, a gente conversando, ele me falou da Confra 10 e me convidou, né? O teu padrinho, então, é o Meu padrinho é o Júnior. Olha aí. Tô bem de padrinho, né? Tu lembra em qual encontro tu foi? O primeiro? Foi em qual confrade? O primeiro foi... Foi em qual local, né? Se eu não me engano, foi num evento que o João fez no condomínio... No No Porto salão de Fino. festa. A gente inaugurou o Salão do Porto Fino em Canoas. Isso, exatamente. Foi o primeiro evento. Esse foi o primeiro?
Esse foi o primeiro... Não, foi o primeiro do Thiago. Foi o meu primeiro. Isso foi lá no início, era o João Paulo e o Leandro Vargas. Isso, exatamente. Os anfitriões. Exatamente. João Paulo Jergensen, da Install System, e o Leandro Vargas, da Maxilock. Perfeito, isso aí. Acho que aquele foi o segundo da confraria? Ou teve... Não. Não, já tinha acontecido Já tinha outros. Uma meia dúzia, eu acho. Já tinha acontecido outros. Então esse foi meu primeiro. E desde então, tirando ali os do período de pandemia, né, não falhei mais nenhum, assim. Então, Show. presente sempre. E em alguns momentos foi modelo, manequim. Conta pra nós. Isso aí é uma história que começou lá por 2010, assim, Fez alguns comerciais de televisão. Fiz, mas foi algo que começou de brincadeira. Inclusive para a empresa que eu represento, ele fez propaganda. É mesmo? Ele é Grupo, propaganda da... 60 anos do Grupo Erval. Exatamente. Olha aí. Comentei ainda com o Júlio hoje, quando nós passamos lá na frente Então, dos irmãos. eu tenho como cliente o cara que faz propaganda para a empresa que eu represento. Sou o único. Olha aí, viu? Que privilégio, hein? Que massa. Mas isso começou de brincadeira. Um amigo que era fotógrafo, vai lá, cara. Daí me apresentou o pessoal de uma agência e aí foi. Sabe que é uma coisa bem divertida, cara. O Alcindo Schenkel, que teve aqui da Gramado Prime no último encontro, no último episódio, ele inscreveu as filhas para fazer um comercial da Johnson. E aí as filhas são lindas, né, meu? Com olho lindo, assim, tal, as duas e tal. E aí as duas filhas não chamaram as filhas, chamaram ele, que ele nem esperava. Não, fui eu Foi tu que indicou? Sim, foi. E ele ganhou um cachê bom até, né? O pessoal Sim, cara. Foi um comercial internacional da Johnson. Foi um único comercial, acho que ele fez. Eu nunca consegui ganhar um cachê que ele ganhou naquele comercial lá. Pô, ele ganhou uns 8 conto, né? Sim. Só pra aparecer ali, ele... deitadinho ali, com o nenenzinho. Tu Foi vê que assim... não quer dizer beleza, né? Não, é amor. Não, encaixou certinho o ângulo da câmera ali. É aquele ali. Ô pai, vem tu aqui. É tu que a gente precisa. O pessoal da agência estava procurando alguém que fosse pai de menina, né? Tivesse mais ou menos as características dele, assim. E aí eu lembrei, mandei para ele. Vou lá. Daí gostou, fechou, cara. Ficou trifaceiro, imagina. Ficou. Cara, porque é um negócio muito bacana, assim. Claro, o resultado é legal, né? Mas viver a função toda ali atrás das câmeras cara, não tem noção, assim, para segundos de uma cena qualquer lá, são horas. Sim. Monta toda a estrutura, monta todo o cenário. Sim, nós estamos aqui uma semana aqui para agora poder... É bem bacana, assim. E isso aí que é divertido. Tu passa, às vezes, 2 dias em toda essa função aí. Eu acho que eu nunca vou ter essa experiência. Não porque eu não queira, né? Mas é por Eu algumas já outras te questões. Eu já te falei, cara. Já te falei pra ti ir lá. Tá. A barba mais foi, reluzente. né? Qualquer um vai, então. A barba mais reluzente da cidade. Depende da beleza que eles estão procurando, né? Beleza é algo muito relativo e assim, existem perfis, né, cara? O bonito para algo não é bonito para outro produto X, entende? Putz, ainda bem que a gente é amigo, cara. Pelo amor de Deus. Se a gente não fosse, eu ia ser chateado daqui agora. Não, com certeza a gente ainda bem capaz com ele. Bom, mas isso é mais assim, é um hobby, assim, é bacana, é legal de fazer, assim. Né? Acho que não me aventuraria a ganhar a vida dessa forma. Mas, até porque a arquitetura é uma grande paixão, assim, né? É uma cachaça mesmo, é viciante, assim. E é muito gratificante, assim, tu poder produzir algo que depois vai lá uma família viver, né? E tu ter um retorno, assim, cara, pessoal, minha família tá muito feliz aqui, tá usando excelente a casa aqui, tá tudo muito Thiago, bom. Eu tenho uma dúvida, assim, sobre o arquiteto, assim, às vezes tu olha pra tua casa, assim, tu não imagina uma coisa que um arquiteto consegue imaginar, né? Tu fica achando que aquele negócio tá no lugar errado e vai ficar a vida toda porque não tem outra opção, né? E quando tu sai na rua, assim, tu vai num restaurante, quando tu vai na casa de alguém, tu não fica analisando, isso aqui podia ter assim. Não fica o tempo todo arquitetando? Como é que é isso? Cara, é difícil desligar, né? Porque isso se torna um hábito, né? Até tu tem que te policiar um pouco, assim, pra te não, né, tá toda hora, quem sabe tu faz assim, aqui, assim. Sim, né? dando, é chato, dando né? palpite, pitaco. Às vezes a pessoa tá feliz e não quer tá mudando. Mas tu adquire, assim,
poxa, ainda mais depois de tantos anos, assim, um olhar muito crítico, né? Então, e esse olhar crítico, ele é também que tu adquire, obviamente, com experiência, né? Ele é o pulo do gato na hora de tu projetar, de tu criar teus processos de produção de tudo, né? Desenvolvimento de um projeto, ele tem que começar no papel, tem que começar na mão, né? Porque a mão é a extensão mais próxima do teu pensamento, né? Então, no meu processo criativo, eu nunca vou direto para frente do computador, nunca sento ali para começar algo. É a imaginação primeiro. E então vai primeiro pro croquis, vai testar, e aí sim, aí no segundo momento eu tô no computador, risco um pouco, vai lá, e aí depois dali para diante vai. Hoje com 3D, né, cara? Eu digo hoje porque quando me formei, poxa, mal tava começando o AutoCAD, né? E agora com 3D, que é a maquete eletrônica, nosso processo é muito mais facilitado, né? Tu é da época do MS-DOS ainda. É. O primeiro AutoCAD que eu usei foi 14, só pra te ter uma... Hoje tá no 2022. Uau. Conforme o ano, né? É. Tá, e deixa eu te fazer outra pergunta agora. Isso também reflete, assim, quando tu vai fazer um planejamento, quando tu vai pensar em algo, assim, pra tua vida como um sonho e tal, tu consegue isso, transferir a habilidade da arquitetura, de desenhar e de projetar uma coisa para as coisas que tu tem pessoais? Sim, de certa forma, sim, porque o teu raciocínio começa a todo... Porque tu falou sobre uma coisa da extensão da mão, extensão mais próxima do pensamento, né? E a gente aprende que o pensamento é a primeira coisa, tudo primeiro vem na tua cabeça para depois se transformar em realidade, Sim. né? Primeiro tu visualiza, né? Primeiro tu enxerga para depois... Sim. Eu costumava dizer, quando eu comecei minha carreira lá, minha trajetória na Companhia do Sono, eu dizia que eu enxerguei o final do filme. E aí eu só retrocedi a fita, que antigamente era fita, né? Hoje não tem mais isso. E percorri o caminho. É um pouco diferente o processo construtivo, né? Porque numa questão de sonhos, né? De vida, tu almeja um fim. Tu imagina o fim daquela forma, né? Logicamente, tem muita facilidade de imaginação, né? Então, mas no processo de criação é diferente porque tem vários outros fatores que influenciam, né? Tu começa um processo construtivo, né? Para chegar num produto final, né? Muitas vezes tu consegue imaginar um volume, um conceito, aí tu vai lá, testa, não, isso não vai dar certo. Deve ser mais fácil também, ou deve ser uma coisa que te ajuda a calcular os riscos também com mais facilidade, né? Tem, assim... Porque num projeto tu tem que calcular tudo antes, senão dá merda, né? Desculpa a palavra. É um processo, assim, de muito teste, né? Tu testa muita coisa. Eu sempre digo que o projeto, ele é um jogo de perde-ganho, né? O cliente, ele vai chegar para ti com um programa, né? Das necessidades dele. Vamos lá, um exemplo de uma casa, né? Eu quero uma casa com 3 quartos, com sala, cozinha, banheiro, x, e ele tem um terreno. Esse terreno, daqui a pouco, ele é um terreno que não é plano, é íngreme. Então, aí começa todo um jogo de encaixe, né? E muitas vezes o cliente tem um sonho, de um ideal, assim, e tu não consegue colocar tudo aquilo dentro do espaço, né? E aí tu começa a tornar um jogo de perde-ganho no sentido de tu ter o melhor produto final, né? Da melhor forma que ele possa contemplar, né? Então, tu tem que testar muitas coisas, né? E já isso que o Gui falou da questão de tu ter um objetivo, né, na vida e tal, tu coloca lá conforme a tua imaginação, né? Eu penso dessa forma, que nem tu disse, né? Tu já enxergou lá na frente a tua loja e tal. Então, muitas vezes no processo de criação tu não consegue já enxergar isso nesse produto final, né? Claro, tu tem um ponto de partida e tudo mais, mas vai muito desses encaixes, né? Nesse jogo de perde-ganha, assim, o que tu beneficia mais, o que tu beneficia um pouco menos, né? Eu sempre digo, assim, que a mente do arquiteto é diferente pelo seguinte, eu tive uma experiência quando eu tinha a primeira loja da Sete Povos ali, né? Eu tinha um terreno do lado que a gente arrendou,
Pro estacionamento. O pessoal do prédio, né? Para estacionamento, sim, eu ao lembro. lado da Plotec ali. E esse terreno tinha o portão na calçada, como sempre foi, né? Ali na divisa ali, né? E aí eu tinha que avisar o cliente que estava agendado que tinha um estacionamento, mas eu tinha que abrir o portão para ele. Uhum. Então era uma função, né? Aí até que um dia, conversando com o Roque Minella, arquiteto, teu colega, né? Sim, sim. E ele disse assim, por que tu não faz o seguinte? As tuas 2 vagas são as primeiras, as tuas, né? Pega esse portão e põe depois delas. E aí põe as plaquinhas e o teu cliente chega e coloca o carro. Deu, putz, nunca pensei nisso, já fazia um tempão que eu tava com o estacionamento ali. Aí a mente do arquiteto é diferente. Ou eu sou muito burro mesmo. Não, cara, que Mas isso, ele pensou de uma forma diferente, né? Sim. Porque é do métier dele, né? A inteligência é algo também muito relativo, né? Tu desenvolve, primeiro, a partir do teu intelecto, do teu desenvolvimento pessoal em si, né? Tu vai desenvolver determinadas áreas. Então, muita gente tem muito mais um raciocínio lógico, outros mais para outras áreas, né? E no fim, acabei fazendo 3 vagas, porque aí ficou, ao invés de 2 ali transversais, ficou, né? Mas essa é a função do arquiteto, né? Tu traz a tua ideia, aquilo que tu deseja. Eu não sei como tornar isso realidade dentro do meu projeto. Tu tem que filtrar isso dentro do que é possível fisicamente, construindo, e realizando aquela sensação que eu quero, né? Sim. Então, o teu objetivo era esse. Eu queria aquilo ali. O cara, pô, como é que eu posso transformar isso para ele, né? E como é que tu faz o filtro disso? Porque essas pessoas chegam com uma ideia mirabolante, como já te chamei algumas vezes em casa, e tu diz, pô, mas aqui não é ideal fazer isso, né? De tal forma, faz assim, assado. Como é que tu lida com isso? Tem a expectativa de quem tá te chamando ali, e tem o que pode ser feito aquilo ali. E às vezes dizer não, a pessoa fica meio... Tu tem que ser, de certa forma, político e um vendedor, né? Tu tem que vender a tua ideia, vender, que eu digo assim, no sentido de tu demonstrar que aquilo vai ser a melhor opção, né? Que ele tem muito mais a ganhar, o cliente tem muito mais a ganhar dessa forma, contemplando tais expectativas dele, abrindo daqui a pouco um pouco mão de uma ou outra, né? Mas ele vai ter um benefício maior com isso, enfim. E é dessa forma. Por isso que eu digo, através do 3D, né? Com a ferramenta do 3D, isso é muito facilitado, né? Tu abre um computador, o cliente consegue caminhar dentro do projeto e sentir a sensação, consegue visualizar. Antes, lá, sei lá, 1900 Guaraná com rolha, que era papel, era prancheta, tu chegava com o projeto na frente do cliente e o cliente olhava, assim, no máximo, muitas vezes que ele conseguia ter uma noção melhor, assim, era alguma coisa de espacialidade e das fachadas ali. Então, hoje isso está muito mais fácil, assim. O cliente participa muito mais, isso eu gosto muito de fazer, trazer o cliente para participar muito mais do processo criativo também. Então, a etapa de anteprojeto é a etapa do 3D, né? É onde eu sento com o cliente, mostro para ele e ele vai ficar... isso aqui eu não gostei, então quem sabe a gente muda assim, muda assim. Então, e essa etapa do anteprojeto, ela só termina quando o cliente está satisfeito e contemplado ainda. E a realidade aumentada está entrando já nisso na hora de apresentar projetos? Cara, aqui no Brasil muito pouco ainda, né? Normal, tá engatinhando, né? Ainda aqui. Mas, sim, a tecnologia já existe, né? Isso vai para outro... Tu consegue, tem já tecnologia para te apresentar uma maquete virtual na tua frente. É legal para quem está contratando, mas para o arquiteto, cara... O pessoal vai exigir mais coisas. Agora eu vi que eu posso fazer e vai mudar o projeto toda hora, né? Cara, mas é uma faca de 2 gumes, assim. Tu vai mostrar mais detalhes, mas também tu vai ser mais assertivo, né? E também o teu poder de convencimento com o cliente aumenta. Do que pode e o que não pode. Exato. Tu vai conseguir demonstrar que aquilo de fato, né, transparecer mais que aquilo que tu está falando realmente é verdade. Né? Então, tem isso, né? Você já parou para pensar que aqui tem uma corrente aqui, né? O Rafa vende o consórcio, que é um sonho também, né? Para adquirir, né? Tu faz o projeto, o Valmir vai fornecer o material elétrico e hidráulico. Certo. E depois, no final de tudo, para fechar com chave de ouro, uma cama... Tu cuida do bem-estar. Top, né? É isso aí. Isso aí, maravilha. Normalmente chega em mim sem dinheiro, né? Porque passou por todos vocês primeiro.
Aí vem a choradeira, o Guilherme tem que fazer milagre. A minha felicidade é que eu sou o primeiro da cadeia. É, Depois contrata. Mas quando chega na minha parte lá também tem muita choradeira. É. Nossa senhora. tá, sempre tem. Então não adianta chorar. Eu acho que quanto sozinho. mais pro fim da obra, mais aumenta. Exatamente. Dá uma inveja do cara que vende a pedra, que vende os móveis, né? O cara fica pensando assim, putz, agora chegou na minha hora, vamos, né? Bom, Tiagão, tu quer concluir? Não, cara, falar um pouquinho Antes só da gente do passar pro Rafa, do pro Valmir. escritório ali. Faz interiores também? Ou tem parceiros? A gente trabalha com projeto de execução, né? Trabalha com obra desde o zero, com reformas, com interiores também. A única coisa que a gente não trabalha dentro do residencial é decoração. Né? Tem alguns parceiros aí que trabalham. E que a gente indica, sempre trabalha junto com a gente. Né? Bom, o escritório, ele foi pensado, assim, porque o nome TRI, né? Existe um conceito de arquitetura que foi trazido lá do primeiro, talvez o único registro que a gente tenha de um tratado de arquitetura do mundo antigo para essa era moderna. Isso ali por em torno de, sei lá, 20 antes de Cristo, mais ou menos. Foi o tratado que Vitrúvio, que era vocês já devem ter ouvido falar aí do homem vitruviano, né? Então, foi por causa desse cara aí. E ele montou um conceito do que era arquitetura, né? Para ser arquitetura, precisa ter 3 coisas: beleza, solidez e funcionalidade. Então, é o firmitas, utilitas e venustas, né? Então, se não tem um desses 3 pilares, né, não forma arquitetura. E aí, na hora da escolha do nome ali do escritório, a gente decidiu botar TRI, arquitetura, por conta desse tripé de formação da arquitetura. Né? Achei que era gaúcho. Pá, TRI. Também arquitetura. TRI é legal. Casou, né? Pô, bela explicação, que legal. E aí, assim, esse tratado, ele foi, que serviu de inspiração para tudo que tem, né, para os primeiros textos de arquitetura, para o que se conhece de hidráulica, de engenharia, tudo começou ali, né? Elétrica não, porque isso veio depois, né? Mas no início era isso aí. Show. Muito legal. A elétrica veio lá com o senhor Thomas Edison. Né? Sim. Então tá, agora vamos passar a palavra para o Rafa. Rafael Siqueira, da Smart Invest Consórcios e Negócios, né? Não só consórcios, né, Rafa? Exatamente. E os Te apresenta aí para a galera te conhecer um pouquinho. Então, eu sou Rafael Siqueira, amanhã eu faço 34 anos. Olha aí. Se está assistindo depois, não tem problema, pode me felicitar igual. Todos os anos eu faço aniversário. E eu estou envolvido com isso desde os meus 18 anos, né? Apesar da minha carreira de ter andado para outras coisas, mas envolvido com consórcio desde os 18 anos de idade. E o principal, o meu negócio não é consórcio. O meu negócio é dar acesso a dinheiro barato porque as pessoas querem fazer. Pode ser comprar casa, pode ser comprar carro, e a maioria das pessoas acha que consórcio significa só isso, quando na verdade é muito além disso. Tu tem acesso a dinheiro barato. E o que é melhor, né? Tu ser a pessoa que dá acesso, ou que tem acesso a dinheiro barato, ou pegar dinheiro com os outros e pagar uma fortuna para isso, que é juros, pegar com banco, coisas assim. E a minha função, e por isso que no meu escritório é Smart Invest, porque é uma forma inteligente de utilizar um recurso no teu dia a dia para realizar alguns outros sonhos que tu tem, né? Então, a minha função é essa, é acompanhar, é ajudar nesse sentido. Hoje, eu atendo clientes, a maior parte dos meus clientes são fora do Rio Grande do Sul. Os maiores clientes que eu tenho no Rio Grande do Sul vieram da confraria. Que foi da Confrades, né? Então, veio isso. Eu entrei no encontro que nós tivemos no Doré. Não lembro qual foi. Até foi duas coisas bem marcantes naquele encontro. Uma eu não posso falar aqui agora. Mas a segunda... brincadeiras internas, né? Mas a segunda foi que todo mundo que entra na confraria se apresenta, né? A gente sobe lá, ou vai na frente, faz alguma coisa e se apresenta. E lá no Doré tinha uma escada, que subia lá pro outro andar lá do local. Eu tinha que subir na escada e se apresentar. Aí todo mundo se apresentou, e o pessoal batia palma, fazia pergunta, tirava dúvidas. Tu tava nesse dia? Não, esse eu... Aí eu subi na escadinha, virei, me apresentei. Eu sou Rafael, trabalho na Smart Invest, trabalho com consórcio. Mas reinou um silêncio, assim. Ninguém perguntou nada.
Consórcio ninguém quer saber nunca. O pessoal não tá nem aí pra isso, né? Eu até fiz uma brincadeira, mas ficou aquele silêncio, aquela coisa assim. Puxa, daí eu tive um trabalho depois de explicar, de mostrar e conversando um a um. Porque, na verdade, ninguém quer consórcio, né? As pessoas querem o que pode proporcionar ali. E a minha função é essa. É achar uma forma de ajudar a realizar o sonho que as pessoas têm. Indiferente da forma que seja, né? Às vezes a gente não consegue, porque a pessoa tem uma ideia e não é bem aquilo, igual um projeto, né? Sim. Então a gente tem que ir adaptando e fazendo isso, né? E graças a Deus eu sou muito feliz fazendo isso, mas o meu papel é aproximar essas duas partes, o desejo que a pessoa tem do que ela quer realizar. Principalmente falando em relação a... As pessoas querem começar a investir e não sabem. Hoje a gente tem tanta informação no mercado sendo difundida e não sabe que pode usar o consórcio como ferramenta para isso. E aí é um trabalho que eu faço e estou sempre em função, conversando, falando sobre isso, né? E o consórcio, existe duas pessoas, né? Existe aqueles que fazem e aqueles que não fazem, obviamente. Quem não faz é porque não entendeu ainda. Ou não teve uma boa explicação. Exatamente. Isso significa que não sentou comigo. Mas, a minha função não é convencer ninguém, né? É sentar e explicar. E aí, Sim. as pessoas convencem ou não sobre isso. Tu mudou meu conceito totalmente sobre consórcio. Hoje está arrependido, obviamente, né? De forma alguma. E agora, uma questão legal, todos aqui, né, são, graças a Deus, meus clientes, e aquilo que posso também sou de todos Mas que estão aqui. Tu mudou o conceito porque tu tem um conceito diferente de consórcio, né? A maneira como tu utiliza e como tu faz... Bom, até então ninguém nunca tinha me dito que poderia ser um investimento e como isso acontece como investimento. Não, tu faz isso com maestria, cara. Todo mundo foge porque não existem tão bons vendedores de consórcio como tu. Nossa, obrigado. É verdade. Meu presente de cara, aniversário. É verdade. Né? Eu acho que... É verdade, eu concordo. Que legal. Concordo, o Rafa abriu a minha mente também para isso. Tanto é que há muito tempo eu tinha feito um consórcio lá, quando quando tinha um projeto de morar nos Estados Unidos, quando eu era solteiro ainda, e acabei depois tendo que cortar e parar de pagar aquele consórcio por conta de ter sido pai cedo e tal, né? Mudou os planos. E eu nunca mais pensei no assunto. E aí o Rafa fez eu... Foi o que aconteceu comigo. Eu tive um consórcio da Erval, né? Inclusive na época tu ia lá assistir a... Lembra que tu é garoto propaganda deles, tá? Tu ia lá assistir a... Não, só falar bem deles. Eu amo a Erval. Fui lá assistir a Assembleia. Tu ia assistir a Assembleia do sorteio. Sim. Pra te ver quanto tempo, né? Eu tive por um consórcio, por uma carta de crédito de imóvel, e também depois nunca mais me interessei a fazer. E tu apresentou um outro conceito, assim. Exatamente. Então, a maior parte das pessoas que trabalham com consórcio, elas só vendem consórcio. Faz algo bem diferente. Ah, que legal. É que consórcio não é uma coisa que tu enxerga, né? Sim. Exato. Não é um produto Verdade. que tu... É um papel. Exatamente. É uma projeção. Tem que ser bom, né? Não é qualquer um. Isso é fato. E é uma coisa legal nisso tudo, né? Eu fico muito feliz com isso que os amigos estão falando. Mas eu já comentei isso com o Gui nos bastidores. Em 2020, com certeza o meu negócio melhorou muito em 2020 graças à confraria. Há muitas pessoas que nós fechamos negócio, enfim, que me escutaram. Os negócios continuaram acontecendo, né? Nos primeiros 2 meses eu fiquei meio assustado ali, março, abril, quando houve aquilo ali tudo. E os negócios continuaram acontecendo e muitos negócios que eu fechei durante o ano foi dentro da confraria. E muitos negócios que tem hoje vêm através da confraria também, né? Porque acaba gerando esse relacionamento que nós temos, nós convivemos em outras situações, né? Nós conversamos no dia a dia, trocamos ideias, enfim, e esse convívio acaba gerando mais confiança e talvez por isso de poder me escutar alguma coisa, falar sobre o consórcio, falar, né, sobre o que nós trabalhamos, né? E isso é muito legal, isso que a gente vai disseminando uns outros. E hoje, poxa, é com muita felicidade que eu digo que, de repente, dos mais antigos a confrades, eu tenho o quê? 40%, 50% tem como cliente. Não, isso é o que a gente mais tem de bom na confraria, assim, a troca de confiança, né? A oportunidade de tu poder apresentar o teu trabalho, a indicação que os confrades fazem entre si e para os outros, né? E hoje, para mim, também tenho muitos clientes através da confraria e prestei serviço para muitos confrades ali dentro também, trouxe alguns para fazer coisas para mim. Deixa eu fazer uma conexão rapidinho, Thiago, com isso que tu acabou de falar. Hoje de manhã tu estava junto com um confrade nosso, visitando um terreno dele, que ele comprou
com um consórcio que ele foi contemplado comigo. Ali. E ele comprou uma carta contemplada de um outro confrade nosso, que foi Sim. contemplado, para fazer a construção. Então, um outro confrade foi contemplado, vendeu a carta contemplada para esse, eu intermediei isso, ele foi contemplado com outra e contratou o teu serviço para ir lá construir, Sim. e daqui a pouco alguém E vai vai usar bot- esse Airbnb E esse aqui. nosso confrade que vendeu a carta para ele tem a loja da Italínia. Que eu mobilei uma parte da casa que com vai ele. fazer os móveis pro Júlio lá Teve também. aqui no vai ver. último episódio. o Sim, que Lucas é Correia. o Lucas. Então tu vê que, olha o ciclo, né? Começou lá, ele comprou Uhum. a carta do Lucas, né? Que é da Italínia. Uhum. Vai fazer também comprou a carta através de ti, né? Sim, sim. Vai fazer o mobiliar projeto lá os- comigo, vai os construir lofts. a casa, depois vai mobiliar com E de hoje, quem ele comprou. hoje ele foi lá, o Júlio foi lá hoje para comprar o colchão da mãe dele, e já tinha comprado dele comigo, e falou sobre isso para colocar os colchões da companhia de sono nesses lofts, Sim, baita ideia que ele teve. para poder, sensacional inclusive, fazer com que a pessoa que vai lá se hospedar, ela saiba qual é o colchão que ela está dormindo, de que marca é, e saiba onde procurar, onde achar depois. Né? Sim, que a ideia do Júlio é Vai ser muito fazer legal. uma exploração lá por Airbnb, né, e tal, do Será que ele vai deixa eu colocar uma construir. plaquinha Legal. minha, Smart Invest Consórcio lá também? Ó, Feito com consórcio, Smart Invest, meu contato. Olha por que aí, não, né? né? E certamente vai Se ele não fazer deixar, negócio eu não vou com- liberar as material cartas mais. elétrico, né? Eletriza com também. Vomir, claro. isso aí. Vai ser um loft. Vai ter um by painel confraterno. confrades lá. Vai ter um Exatamente. painel com as empresas confrades Cara, que então ajudaram. tu vê o canhão, o potencial que a gente tem, né? Sim. E a certificação de ter bons profissionais. Então, assim, eu acho que em seguida em seguida não, já acontece, né? Disso se espraiar cada vez mais, né? E daqui a pouco a gente vai ter pessoas reconhecendo isso, clientes, né? De fora, vendo, esse é um profissional da Confradez. É, Já muito é legal uma isso. É boa um selo de referência. aprovação isso, né? Isso. Porque a gente tem um filtro muito grande também, tanto que o segundo eu confesso que eu não assisti o episódio, então não posso repetir alguma informação aqui, mas não... Já aconteceu de confrades entrarem, não ficarem por vários motivos, outros, né, por ser... Então a gente tem esse filtro muito grande assim, porque quando um dá a palavra, o outro confia, né? Sim. Fazer um negócio, né? Isso foi bem falado no assume último. compromisso, né? E eu, Disso e, também. eu, e eu fico tentando imaginar assim, a pessoa que não quer de fora, está assistindo agora a live ou vai assistir no YouTube, né, nas plataformas de áudio ali, e fica pensando, talvez, deve ser fácil, então montar uma confraria e os caras compram os outros, abre o leque e tal, né? Só que o segredo da Confradez foi a escolha das pessoas que iam fazer parte. É. E é até hoje, assim. E esse é o grande segredo, porque assim, ó, a gente tem milhões de arquitetos, mas o Thiago é o arquiteto que comprou a ideia lá no início, se engajou junto para fazer a coisa acontecer. Não é só o cara que vai lá para vender projeto. E isso é muito importante. Eu sempre digo assim, quando eu conheci o Rotary, há 20 anos atrás, mais ou menos, não era o momento de eu entrar no Rotary ainda, porque era um momento onde eu estava buscando o crescimento, eu estava tentando me inserir, né, como profissional bem-sucedido e tal, eu estava iniciando minha carreira. Depois de um certo tempo, foi o momento. Aí eu fui convidado novamente, e aí eu achei que era o momento, e eu fiz uma pergunta para um colega de São Paulo, da Companhia de Sono, que era rotariano lá. Eu disse assim, o que tu acha? E ele falou assim para mim, se tu for pro Rotary, eu comentei isso o dia que tu me perguntou do Rotary, se tu for pro Rotary para vender, tu vai te frustrar. Se tu for pro Rotary para te doar, tu vai até vender. E aí eu disse assim, cara, é isso que eu precisava ouvir. Porque para vender em si, eu não vou lá usar as pessoas, né, e o tempo delas. Eu vou, então, continuar fazendo meu trabalho, né, buscando na prospecção tradicional que eu faço. Agora, fazer parte de algo, né, como o Rotary, que é uma causa nobre, que tem lá 120 anos, né, mais de 120 anos, tem lá em 120 países, é muito maior do que vender. Né? E a venda acontece naturalmente. E a diferença que eu faço agora, fazendo um paralelo entre as duas coisas, né, a Confradez já se iniciou com um propósito, que é fazer negócio entre nós. Então, a gente conseguiu fazer um negócio diferente, que é entrar pela porta do networking profissional, e com isso a gente agregou a amizade que a gente faz, a irmandade que se criou, né? Sim. Que foi um termo que eu comentei até essa semana, que o Ricardo, nosso anfitrião de hoje, usou esse termo, e eu achei que encaixou muito bem. A gente acaba criando uma irmandade, né? A gente acaba fazendo negócios um com o outro e defendendo o negócio um do outro, sendo os maiores vendedores uns dos outros. Sim. Isso para mim, até eu comentei isso na entrevista ali com o Matheus ali, que inaugurou ali a série de entrevistas, né, dos confrades ali no nosso Instagram.
eu comentei isso com ele, assim, no dia que ele foi me perguntar lá. Eu disse, cara, o mais legal de tudo é o seguinte, é a gente se tornar os maiores vendedores uns dos outros. Porque cada um de nós é suspeito quando vai vender o nosso produto, vender o nosso peixe. Mas o nosso confrade, não. Ele é um cliente, ele é uma pessoa que já adquiriu, ela já te conhece, ela já confia em ti e ela está te indicando. Sim, vai te atestar, né? Não tem nenhuma obrigação em te indicar. Ela está te indicando porque realmente ela Justo. é uma avalista do teu trabalho, né? Então, isso é o que mais eu acho que faz a gente crescer. E o Rafa está comentando aqui que durante 2020 foi o que fez mais diferença, né, no negócio dele, foi a confraria, né? Porque ele se doou, porque ele se dedicou, porque ele vai lá como um amigo, né? Ele não vai lá para vender. É isso aí. E ele vende por consequência, por habilidade dele, né? E tem que ser, eu sempre digo, o Rafa é um dos modelos, assim, de confrade. É o cara que vai nos eventos, participa, está em todos, está presente, né? Visita os confrades. Ninguém me atende mais hoje, mas... Visita os confrades, ele não, né? Teve um momento que eu até comentei, assim, que não adianta a pessoa ir numa confraria como a nossa e ela não abrir a boca, ela não se enturmar, ela não ir atrás, Justo. ela não se mexer, né? É. Aí ela vai achar que a confraria talvez não seja interessante. Como alguns, como o Rafa falou, entraram e saíram, né? É óbvio que, né, o grande objetivo dos nossos negócios é ganhar dinheiro, Prosperar. prosperar através de ganhar dinheiro, enfim. Mas esse não pode nunca ser o principal e único objetivo, né? Então, tu vai entrar num grupo qualquer que seja, né? E na Confrades não é diferente, né? Isso tem que ser consequência, né? E acaba sendo. E quem vem com... que não aprende esse conceito, não sente que é isso, acaba se Não se distinguindo. identifica. Não se identifica e acaba... que na prática, isso que vocês estão falando, como eu enxergo assim, né? Quando a gente tem reunião hoje, né? Vamos nos encontrar. Eu não vou ser lá entregando cartão para ninguém, não vou sair fazendo nada. A gente vai lá comer uma carne, de repente, não sei o que vai ter, fazer um lanche, alguma coisa. Vai ter uma bater picanha, papo. um entrecô, um chopp. Nossa, essa vai ser top. Então. Então a gente vai lá, vai bater papo, quem bebe, bebe, quem toma um negócio, toma, vamos conversar, vamos tocar um violão, vamos Isso brincar. E dificilmente vai se falar de negócio, daqui a pouco vai se tocar uma coisa ou outra, porque não é ali que acontece o negócio, ali acontece a conexão. Poxa, olha que legal. Exatamente. Tô vendo de novo, cara, como é que tu tá? Como é que tá aquele projeto lá, que legal? Como é que tá a família, isso? Vamos conversar, tu gosta de fazer isso? Eu gosto. E vai. Poxa, tô conhecendo a pessoa um pouco mais, né? Posso confiar nesse ser humano aqui. Olha que pessoa legal que é. Aí depois eu vou lá tomar um café com ele. Ele pode perguntar no meu negócio, pode não perguntar. Posso conhecer o dele, posso indicar. Depois é que o negócio acontece. Mas é primeiro entender. O Júnior fala muito sobre isso, né? O Júnior Lentes. É entender que, poxa, eu vou conhecendo. O Júnior é legal o caso, porque o Júnior demorou 1 ano para eu fechar negócio com ele. Demorou 1 ano. E o principal, para eu comprar dele, demorou mais ou menos uns 2 meses. 1 mês e meio, mais ou menos. Porque eu tive que convencer ele a me vender. Porque o Júnior tá sempre preocupado, né? É uma brincadeira que a gente faz. Mas é legal isso por quê? Porque ele viu que eu queria realmente, nós fomos conversando, fechamos negócio, lá, na churrasqueira, enfim. E o que é legal nisso, né? Porque, poxa, eu vi lá, ele foi lá em casa instalar a churrasqueira quando fez. Eu disse, cara, o que tu tá fazendo aqui? O dono da empresa. Tá quebrando o negócio aqui. Eu disse, meu, não tem quem te atenda, minha agenda tá lotada aqui, o cara vem fazer pra ti e não ficar esperando. Eu disse, pô, cara, só quem faz isso é um parceiro mesmo, um confrade, né? Eu disse, pô, sem palavras em relação a isso, A demanda dele é muito grande, né? Pô, Muito demais. E a confraria, na verdade, ela iniciou como negócio, né? Mas tu tem um aprendizado muito grande dentro da confraria. Sim. Aquilo que está escrito ali embaixo, mais que negócio... Exatamente. Então, assim, eu aplico muito das ideias que a gente acaba discutindo dentro das nossas reuniões, ou muitas vezes alguma visita que tu faz ou recebe. Então, tu aplica isso no teu negócio, no teu dia a dia, e isso também tem um preço, assim, impagável, né? Isso é muito legal. É legal. Ô, Rafa, e aqui tu atribui o fato de tu ter mais clientes fora do estado do que aqui? Se tu sempre morou aqui, certo? Sim. É uma pergunta interessante, assim. É porque algumas atividades que eu fiz durante a vida, consultoria, enfim, eu tive muitos clientes fora, né? Então, eu sempre fui de fechar negócio com pessoas que estão ao meu entorno ou que me conhecem. No meu entorno não significa que morem perto de mim, mas que conhecem a minha vida, que me conhecem. Então, eu sempre trabalhei através de relacionamento. Essa fera tem um livro escrito. Sim, 2. mais de um, né? 2. E de consórcio sendo publicado agora. Olha aí. Posso passar o site depois? Deve. Mas
Então, isso é muito legal, né? Então, a partir disso, o meu negócio, 99% acontece através de recomendação, de indicação, como a maioria dos nossos negócios aqui, né? Então, a partir disso, acaba vindo cliente. Tem pessoas que eu fechei negócio que nunca nem me viram por vídeo, só conversei por telefone. Mas a pessoa que recomendou é de grande confiança dela e também da minha confiança. Já teve situações que nós conversamos, vou lá fechar negócio todo mundo? Não, eu tenho que confiar na pessoa também, porque depois há um relacionamento, tem que ter, depois a pessoa contempla e tudo, que é importante as coisas acontecerem de forma natural e legal, né? Então isso acontece muito pelas recomendações e porque eu tinha esse ciclo, assim, enfim, pessoas que leram o livro e gostaram, e aí me chamaram, a gente conversou. E é muito por causa da recomendação. E também porque, poxa, eu moro aqui, não... Eu comecei a entrar na sociedade aqui com a Confrades. Eu não fazia nada na cidade, no sentido assim, eu só dormia... Mora em Canoas há quanto tempo? Há 7, vai fechar 8 anos agora. Então eu só ia nos parques correr, ia na academia, no Bourbon, e o resto fazia fora aqui, né? Aí depois comecei a entrar na comunidade. Veio de por qual convite. cidade mesmo? De Sapucaia, aqui do lado. Ah, bom. Eu achei que era lá pros lados do Vale dos Sinos, Campo Bom. Né? Sapucaia é Vale dos Sinos ainda, mas não. É, sim, é o início do Vale dos Sinos. Sim, sim, mas não, Campo Bom não. Campo Bom tem alguns negócios lá hoje, mas não. É, porque tu indicou alguns clientes de lá. Sim, tem um pessoal dali, né? E de Sapiranga também, né? Isso. Alguma coisa. E é incrível isso, né? Agora, pensando nessa resposta, por quê? Porque eu sempre acreditei que a menor concorrência está fora das capitais. Então, eu sempre fui de buscar negócio onde tem menos pessoas ouvindo sobre aquilo. E isso sempre me deu mais liberdade e mais voz ativa para falar e para as pessoas me ouvirem, porque elas não estão acostumadas com aquilo ali. E com um conceito mais aberto, assim, para entrar por outro viés, né? Isso faz com que aumente. Então, tem muito mais negócio fora do que aqui por causa disso. Aqui é dos confrades. E o que veio daqui foi indicação dos confrades. Pô, que massa, hein? E o próprio Rotary surgiu através da confraria, né? Um convite, né? Sim. Pra te acabar ingressando no Rotary. Verdade. Foi através do Doré. E quem me convidou foi o Leandro, que estava no primeiro. Te convidou pra confraria. Pra confraria. Teu padrinho é o Leandrão. Uhum. Leandro Vargas, Forte coach, padrinho. fundador. também. Sim. Baita. É os dois aqui, né? Padrinhados. Aliás, os três, né? dois Apadrinhados pelo eu sim, Leandrão e pelo pelo Júnior, Júnior. que é fundador Tu veio também. pelo Leandro. Pelo Leandro também. O Leandro é um cara extraordinário, cara. Eu também acho. Admiro de tudo. Eu também. Como pai, como empresário, como ser humano. Sim, é top. verdade. Verdade. Pra mim, ele é o presidente eleito da confraria. Sempre foi. Presidente eleito. Demais. Como no Rotary tem, né? Que é o próximo Sim, presidente, sim. né? Demais. Eu falo, cada vez que eu falo com ele, presidente eleito, ele dá risada, né? Meio de nervoso, né? Pra assumir, né, a bronca, mas ele é um cara que tem Já sabe que competência tá. pra assumir e tocar muito bem. Isso eu não tenho Demais dúvida mesmo. nenhuma. Rafa, tu quer concluir a tua fala aí pra gente poder passar pro Valmir? Não quero escutar o avô. Tu falou um pouquinho do teu início, né? É isso da tua aí. história aí. E daqui pra frente depende do... Quanto mais a gente for estreitando o relacionamento, né? Maior vai ser a história. E eu acredito realmente que a minha função não é vender consórcio. Minha função é ajudar as pessoas a fazer o que elas querem. E se eu tiver no meio do caminho que essa ferramenta que eu utilizo hoje vai ajudar, eu estou à disposição. Se não for o caso, como acontece muitas vezes, de pessoas me procurarem, quero fazer o consórcio contigo, isso, aquilo. Mas não é consórcio que tu precisa. Vai nesse caminho que vai ser melhor. Quanto tempo tu tá nesse ramo, Rafa? Desde os 18, Tá. envolvido com isso, Envolvido. né? Mas diretamente com o escritório há uns 5, 6 Nesse anos, formato, solo, nesse formato. investimento, assim. Cara, nesse formato, 4 anos. E o que tu fazia antes? Qual era... Sempre trabalhei com vendas, né? Eu sou fascinado por isso. Eu sou um vendedor. A ferramenta que eu utilizo é o consórcio. E antes dava treinamento nessa área, né? Mas também com uma arrogância do caramba, né? Porque não tinha experiência e estudava, enfim. E a prática foi me levando muito isso, né? E inclusive, presto consultoria ainda hoje, dou treinamento de vendas para algumas empresas. Para uma empresa do Paraná, inclusive agora, eu presto a consultoria. E dei consultoria desde dupla sertaneja, que todo mundo aqui na mesa conhece, até... Que legal, outras empresas, que legal. enfim. Já escutaram aquela música, Um Fio de Cabelo, Meu Paletó? Fio de cabelo, meu paletó. Quem escreveu essa música foi Gilberto Gilmar. E eu, no último DVD que eles lançaram, eu ajudei a fazer o processo comercial para eles venderem a propaganda para isso. Né? A gente vendeu 4 milhões em questão de 4 meses. Olha aí. Animal, muito legal. Que massa, hein? Mas isso é uma paixão. Sim. É legal. E a música também, né? Tu Coisa também boa. tocou em banda. Mas daí já é uma fiasqueira, né? Então não... não vamos entrar nesse viés aí. Mas gosto pra caramba. E qual também. foi o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi vendendo Avon. Sério? Sim, eu fiz magistério. Mas não era emprego, era um freelance. Como não? Não. Picolé não era emprego, É, Guilherme? não, eu não era empregado. Mas é que tá, legal. Isso eu sempre fui autônomo, basicamente. Trabalhei sempre como autônomo, né? Mas foi como Avon mesmo, minha primeira experiência profissional. Eu fazia magistério
questões de influência da família, enfim. E uma vizinha minha era gerente, diretora assim da Avon. Ela disse, por que tu não vende Avon? Pá, mas guri, né? Não quer saber nada da vida, lá com 16 anos. Sempre tu faz lá aula com as gurias lá. Disse, então tá, então eu vou vender. Ela foi muito legal comigo, muito legal, porque ela me encheu o saco. Quando chegava o dia de entregar o pedido, eu não entregava, de tão vagabundo que eu era. Ela ficava lá, Rafa, tem que entregar. Aí passava o dia, Rafa, tu não me entregou, tem que fazer o pedido Que idade pra tu ti. tinha? 16 anos. E aí foi assim que comecei, e eu fui nas primeiras reuniões em Gravataí com ela, de Avon e coisa assim, e comecei a ver aquele mundo, e comecei, eu disse, poxa, isso é legal. Comecei a curtir, depois entrei vendendo curso de informática, curso técnico, coisa assim. Disse, pô, que legal, sempre vendendo serviço, né? Fora o Avon, recém vendendo serviço. E me apaixonei por isso. Eu sou apaixonado por esse mundo de comunicação, de vendas, da comunicação com o outro, né? Isso me fascina muito, muito. Por isso eu gosto tanto dessa área aqui, né? Que tem muito a ver com o magistério, né? De explicar, Sim, instruir, ensinar, legal. instruir ali, né? Essa que é a Legal. linha. Legal. Tem uma história de começar lá de baixo e hoje consegue dar uma estrutura muito boa para tua família, né? E através da venda, através Sim. do trabalho de Isso um a um, assim, de formiguinha. Exatamente, isso é bem gratificante, né? Porque a venda é uma das coisas que, e se a gente for ver na Confereu, o que mais acontece também, é uma das coisas que mais pode te colocar num caminho da prosperidade financeira, diretamente falando, muito rápido. Mas muito rápido mesmo. A gente tem vários casos na Conferia que tiveram Nada aqui. acontece sem venda, né? Mas assim, quando a pessoa entende isso e tira esse rótulo de, eu sou um vendedor, eu sou mesmo, e é isso aí, vamos pra cima, vamos fazer. Mas tu muda assim, em meses, tu muda a tua vida. E não é ficar rico, não é isso, aquilo, mas tu muda no sentido de confiança, de resultado, de realização, De entender o crescimento, processo. de entender o processo, de autoestima, poxa, né? Isso, temos negócio, enfim, mas eu sou um vendedor e mantenho minha família assim. E isso me orgulha Legal. muito. Show. Muito show. Curto muito. E a confraria só acontece porque as pessoas vendem umas para as outras, né? Sim. Por isso que ela existe. Então tá, então vamos passar a bola pro Valmir? Vamos lá. Valmir Campos, o homem mais experiente da mesa aqui, né? Rafa falou agora, vai fazer 34 amanhã. Fiquei pensando, mas olha só, uma criança ainda, né, meu? Então, tá, eu sou o Valmir Campos, eu sou engenheiro, com especialização em automação industrial, ênfase em elétrica e eletrônica. A minha vida profissional ela foi basicamente dentro da indústria, né? Então, comecei muito cedo, lá pelos meus 14, 15 anos, como aprendiz de Senai. Aí depois fiz curso técnico, fiz engenharia. E aí, nesse meio tempo, ou seja, no decorrer, aí eu fui galgando algumas posições dentro da indústria, né? Posso dizer para vocês que eu fiz uma carreira bacana dentro da indústria. Aprendi bastante também. Trabalhei dentro de grandes empresas multinacionais. E ali é onde tem o que há de mais moderno, de mais novo, né? Tanto na área técnica quanto gestão. Então, aprendi muito. Dei a minha contribuição, mas aprendi bastante. Esse conteúdo todo que eu absorvi, hoje eu aplico dentro da minha empresa, né? Mas eu sempre tive, eu não sabia disso, mas eu tinha uma veia empreendedora. Então, eu sempre tive alguma coisa, alguma função em paralelo à minha atividade principal. Então, já vendi frutas, já vendi jornal, picolé. Olha aí, mais um. Trabalhei em farmácia, tem umas histórias interessantes, a gente pode depois falar sobre isso. E depois entrei para a indústria, né? E aí, essa minha atividade em paralelo, ela começou a criar um pouco mais de corpo, né? Então, na verdade, eu comecei para ter um dinheirinho extra, ou seja, um complemento de renda. E aí as coisas foram acontecendo dentro da indústria. Eu sempre quis ter uma empresa minha, né? Essa era meu sonho desde de novo, assim. E talvez até por isso essa minha atividade em paralelo, né? E aí fui tendo posições crescendo dentro da indústria. E essa questão da empresa, ela foi se adiando, né? E aí, em função dessas minhas atividades em paralelo, a gente foi acumulando uma certa gordurinha, digamos assim, né? Para quando chegasse a hora, né?
A última empresa que eu trabalhei, praticamente por 20 anos dentro da mesma empresa. E só que daí chegou num certo ponto que eu disse, olha, no momento que eu sair dessa empresa, aí sim eu vou montar alguma coisa para mim, um negócio meu. E isso aconteceu, então eu saí da empresa e montei uma empresa para mim. Minha primeira empresa foi uma empresa de engenharia e instalações elétricas. Meses depois, o começo sempre é mais complicado, né? Quando isso, mais ou menos? Isso foi em 2015, 2016, por aí. Nós tivemos um desafio parecido aí no início do negócio próprio. Eu tenho mais de 25 anos de experiência na área técnica, né? Então, fui para esse lado mesmo. Né? Meses depois que eu tinha montado a empresa, a coisa ainda estava engatinhando, aí eu casualmente encontrei um grande amigo meu, também é engenheiro, e aí montamos uma sociedade. Ele veio trabalhar comigo. Nós fizemos algum serviço por um bom tempo. E aí teve um momento que eu comentei com ele, vem cá, tia, quem sabe a gente faz alguma coisa para fazer a empresa crescer, ou alguma coisa em paralelo à nossa empresa, né? Comecei a ficar incomodado de novo. E aí ele se convenceu disso, começamos a fazer um estudo do que a gente iria fazer de fato. A nossa ideia era fazer algo parecido ou próximo da atividade que nós tínhamos, né? Dentro do segmento. Assim. Dentro do segmento, isso. Um complemento, na verdade. Então, ou nós abriríamos um pouco mais o leque da empresa, ou uma outra empresa em paralelo. Aí começamos a fazer alguns estudos, o que nós vamos fazer, visitamos algumas empresas que estavam em negociação, enfim, para venda, né? Aí um dado momento lá, ele disse, olha, Valmir, eu pensei bem e eu não vou embarcar nessa contigo. Então, eu vou sair da sociedade, estou te liberando, né? Faz o que tu achar melhor. Nossa amizade continua a mesma coisa. Hoje é um grande amigo meu, um dos melhores amigos que eu tenho ele como irmão, né? E ele disse para mim, só que eu não me sinto à vontade de seguir contigo nessa caminhada aí. Aí aquilo foi um soco no estômago, né? Além da questão que era nós dividimos a empresa, ou seja, fazia uma parte, eu fazia a outra, e um grande amigo, né? O que vai ser agora, né? Mas deu tudo certo, comecei a tocar a empresa, toquei por mais um período ali, sozinho, mas continuei aquele estudo que nós iniciamos lá de o que fazer para agregar um pouco mais dentro da empresa, né, que nós tínhamos. E aí surgiu a Eletrisa. A Eletrisa, ela já existia, teve uma época com outro nome, enfim. Uhum. E aí eu entrei na negociação da Eletrisa, compramos a empresa, né? E começamos a implantar todo aquele conhecimento que eu adquiri durante a minha jornada dentro das indústrias, dentro da Eletrisa. Né? Hoje a Eletrisa é uma empresa que atende grandes indústrias da região, construtoras, atendemos profissionais da área, né? Atendemos escritórios de engenharia, de arquitetura, e temos uma loja também em Canoas, na Avenida Boqueirão, onde nós atendemos o público. Né? Então, hoje, a Eletrisa ela atende todo aquele que quer comprar, que quer adquirir material elétrico. Então, nós conseguimos atingir todos os níveis de público. Né? Temos lá como premissa a ética, a segurança, né? E a confiança. Então, ou seja, o nosso cliente ele tem que confiar no que nós estamos falando, no produto que nós estamos entregando. Eu costumo dizer, e o Thiago vai talvez concordar comigo, a gente já conversou outras vezes, né? Mas a parte elétrica e a fundação de qualquer empreendimento, seja ele uma casa ou um grande edifício, são coisas primordiais, né? Então tem que tomar cuidado.
A fundação, se tu fizer ela mal feita, o teu prédio vai rachar, vai cair. E a elétrica ela vai pegar fogo. Ou seja, se tu fizer algo que não está bem dimensionado, usar um produto de má qualidade, tu vai gastar mais energia, tu vai ter um sinistro, ou seja, pegar fogo na tua casa e tu, de novo, perde todo o teu empreendimento. Então, a gente se preocupa muito com isso, né? Com a segurança das pessoas e com a segurança do patrimônio do nosso cliente, né? E em relação à confiança, que nós pregamos muito na empresa, a gente tem um corpo técnico também, quero dizer, um corpo técnico que atende o nosso cliente com maestria, né? Mas em relação à confiança, eu faço um link muito, muito forte assim, com a confraria, né? Com a Confradez, que quando eu fui convidado para fazer parte desse grande grupo, eu estava na empresa, no escritório, e tocou o telefone, e o Leandrão: ô Valmir, eu estou aqui com um grupo de pessoas aqui e a gente está querendo montar um grupo de empresários aí, os caras bacana aí e tal, vamos fazer um network, trocar uma ideia, e a gente está querendo te convidar para participar desse grupo. Como eu já tinha feito um negócio com o Leandro, né, eu confiava na pessoa do Leandro, disse, bom, vamos embora, né? Então, desde o início, lá do primeiro encontro, da primeira reunião, e a gente percebe isso dentro da confraria, né? A gente está conversando aqui. Então, não necessariamente tu fazer negócios com o teu confrade. Claro que isso é importante, e a confraria, na verdade, foi criada para isso, né? Mas tu tem um nível de confiança nas pessoas que estão na confraria, que fazem parte da confraria, que é algo assim que tu não consegue dimensionar, sabe? Então, hoje, a Confradez, ela faz parte do meu cotidiano, da minha vida, né? No dia a dia. Faço força para que as coisas aconteçam, né? E tu vê que isso, claro que aquela coisa, né? Tu tem que ter intensidade. Se tu não tiver intensidade, tudo aquilo que tu não fizer com intensidade, o resultado ele não vai, talvez, ou seja, na grande maioria das vezes ele não é satisfatório. Tem que colocar energia, né? Exatamente. Então, não adianta tu participar de um grupo dessa natureza e tu não participar, tu não, sabe, ir numa reunião, tu não fazer uma visita para um confrade, né? Fazer uma indicação bacana, sabe? Então, isso dentro da confraria, dentro da Confradez, a gente vê que isso é muito forte. Né? Então, eu diria assim que dentro da Confradez, tu permanece, né? Tu tem que fazer força para permanecer, porque senão as coisas não funcionam, né? Sim. Então, hoje a Confradez, ela permite que tu entre, né? E é natural que muitas pessoas não consigam permanecer em função dessa intensidade. Sim, a permanência depende só de si, né? Exatamente. Isso é legal, porque você falou agora nisso, fazer esforço para permanecer. Pois de manhã eu também estava com 2 confrades. 8h30 da manhã, a gente estava vendo uma situação lá. Estava com 2 confrades, tu estava com outro confrade indo em algum local. Foto no grupo. Sim. Ontem de manhã, 7h30 da manhã, foto no grupo de pessoas é. comprando na Eletrisa, também estava colocando lá registro. Então, isso vai acontecendo, só que a gente tem que desprender energia. E o mais importante, tem alguns grupos que tem a metodologia que é Giver's Gain, né? O que a minha preocupação tem que ser com o teu negócio crescer. Se eu estou preocupado para o meu negócio crescer, eu vou lá e isso é visto, né? E acaba expelindo, né? O organismo não fica legal ali e bota para fora. Agora, estou preocupado, putz, deixa eu ver quem é que eu vou indicar, como é que é o parceiro que eu vou indicar, vou fazer acontecer. Quando eu te liguei empolgado, cara, olha só, vê isso aqui, ó, fala com a pessoa aí, o cara quer fazer. Isso é uma das 17 leis do sucesso de Napoleão Hill. Olha cara. só. Tá? Que chama a regra de ouro. Verdade. O ganha-ganha. Verdade. Verdade. Só que o ganha-ganha, muitas pessoas usam esse termo sem realmente entender. Ou é ganha-ganha, desde que a minha parte seja maior, né? Não na confraria, mas se a gente for pegar nisso... Quer falar um pouco mais da lei?
tá fresquinho na memória agora. Ou o nosso comendador, né? Pode ser. Ah, Não, mas só pra sacanear, né? Botar assim. Não, mas é isso, é o ganha-ganha, né? A regra de ouro é isso, né? E é o ganha-ganha não significa que eu vou ganhar mais ou menos, enfim. É o ganha-ganha no conceito geral da coisa, né? E a gente pratica muito isso na confraria ao natural, assim. Sim. Né? Ao natural que eu digo assim, quem pensa um pouco fora disso acaba, né, se desvirtuando, saindo. Não por dá conta a própria. importância, né? Não dá a verdadeira... Não que a pessoa seja ruim, é que tá não no deu a momento, importância, enfim, exatamente. Mas isso é bem latente, assim, dentro. Não, eu de forma alguma também, eu sou a pessoa que administra o grupo desde o início, né? E muitos eu acabo tirando às vezes porque eu tô vendo que ele não tá conseguindo aproveitar, simplesmente. Exato. Eu até faço questão muitas vezes de mandar um áudio ali pra pessoa e depois dizer, olha, em outro momento, se tu achar que tu vai conseguir aproveitar, me chama e tal, pra gente conversar, porque, na verdade, é que o grupo foi feito pra roda girar. Se em algum momento o cara não tá aproveitando, não tá girando junto com a roda, ele tá ficando pra trás. E aí acontece que ele mesmo se sente um pouco, ou talvez... tu imagina uma pessoa que a gente acompanha o grupo diariamente, né? E a gente tá sempre falando alguma coisa ali, trocando alguma ideia. Porque para nós é importante, a gente se colocou nessa posição, né? Claro. Quem não coloca, ela deve olhar às vezes 400, 500 mensagens ali e deve pensar, que saco. É mais um, né? Então assim, e grupo de WhatsApp, né, é o que mais tem hoje, né? Eu, há pouco tempo atrás, eu saí de vários, né, mandei uma mensagem, galera, vou focar no que eu tô conseguindo focar, porque senão não adianta, né? Tô dispersando às vezes minha energia para uma coisa que não vou conseguir agregar para vocês e nem para mim. E, cara, eu acho que eu saí de uns 15 grupos, cara. E eu tô só realmente no que realmente é importante. Sim, tem que ser. Mas esse processo é natural, assim, que eu digo, não de forma alguma pejorativa para quem decide sair, né? Muitas vezes o negócio da pessoa não se enquadra, ou ele está numa atividade que não consegue dar conta, enfim, N fatores, né? Mas também pela questão da regra de ouro, do ganha-ganha, muitas vezes o ganha-ganha ele pode deixar de acontecer justamente por algo que não depende da pessoa. Sim, As sim. situações que ela está vivendo, enfim, Exato. né, tipos de negócio. Mas eu acho muito importante, Thiago, quando a gente está falando assim porque a confraria, as pessoas confiam umas nas outras e tal, né? E a gente tem vários cases dentro da confraria, né? Mas eu acho que o grande segredo está no convite. Na hora que tu vai convidar, além de tu saber selecionar quem é a pessoa que tu vai colocar, o perfil da pessoa, é principalmente entender se ela vai agregar para a confraria e não só se a confraria vai agregar para ela. Sim, tem que ser Porque uma via de duas mãos sempre, né? Hoje deve ser fácil, ouvindo o que a gente fala aqui, deve ser fácil alguém querer estar na confraria, né? Não deve ser difícil. Mas é importante saber se essa pessoa vai conseguir entender que ela vai precisar dar a parte dela para que isso aconteça, né? Se vai haver essa reciprocidade de parte dela, porque senão ela vai talvez se frustrar porque ela vai vir com uma ideia e vai ver que ela está ficando para trás, né? Que é a seleção natural que a gente falou aqui no último episódio também. A gente está falando de negócios, né? Gerar negócios, mas o maior negócio, tu falou um pouco disso também, eu vou lá e escuto outros falando alguma coisa. O Júnior já comentou sobre isso aqui também, acho que o Leandro também, ele teve a oportunidade. Eu escuto a experiência do outro e, poxa, isso é legal, isso eu posso trazer para o meu. Cara, eu não vou por esse caminho porque isso não tem muito a ver com o que eu gosto, tá dando certo pro Gui, mas a minha área é diferente. Olha que legal, como é que eu posso fazer isso, posso buscar. Então, isso é muito legal porque isso é melhor, às vezes, do que gerar um negócio, do que gerar uma comissão, do que gerar um lucro. Porque, isso que tu vai lá e executa no teu negócio, no teu processo, te gera um resultado muito maior e aí as coisas vão acontecendo. Nossa, isso já... Ontem à noite, tem uns vídeos, um lançamento que eu tô fazendo do consórcio. Um confrade nosso, que estava acompanhando, me mandou uma mensagem dando feedback. Olha, achei isso, tal. Eu disse, cara, obrigado pelo feedback, por estar acompanhando, por ter visto realmente, né? Eu vi que foi sincero o que ele colocou ali, mas ele tem a liberdade, faz o quê? Faz, acho que uns 2 meses que eu não vejo ele na confraria, mas ele estava acompanhando e veio me dar opinião. Não é para fazer um negócio a mais, mas uma opinião que me ajudou a ver, eu tô no caminho em relação a isso aqui. Deixa eu continuar aqui. Não, ele tá vendo aqui, ele viu e opinou sobre isso. Poxa, que legal, né? Então, isso vai acontecendo. E isso também é uma outra parte muito grande, falando de Napoleão Hill. É uma forma de um mastermind que nós temos. Sem dúvida. Sem dúvida. A Confra 10... É puro mastermind. Se tem uma coisa que a gente faz na Confra 10 é o mastermind, que é a mente mestra, que é várias mentes pensando uma coisa maior. Né? O conceito do mastermind é esse, né? Essa união de mentes. Sabe que eu
aquilo que eu comentei no início, a minha vida profissional foi sempre dentro da indústria. Então, hoje, dentro da empresa, nós temos uma loja, e isso, para mim, foi muito novo, né? Trabalhar com comércio. Então, muitas das coisas que nós aplicamos dentro da loja, da empresa, é em função do que eu trago da confraria, de pessoas que colocam ideias, né? Das visitas que a gente muitas vezes faz e recebe. Então, essa questão assim, não é somente fazer o negócio, é tu ter um aprendizado, é tu ter um network. Muitas vezes tu não faz um negócio com um confrade, mas ele te indica para alguém. E essa indicação, tu já sai com ela de uma forma segura, né? Porque tu confia em quem te fez a indicação. Então, realmente, é algo assim fantástico, né? É um círculo virtuoso. Exatamente. Eu estava escutando a tua história antes, Valmir, eu fiquei com uma dúvida. O que fez tu... Fez tanto tempo carreira dentro de empresa, né? Dentro da empresa, de algumas empresas tu comentou, mas tu sempre teve vontade de empreender e ter o teu negócio. Sim. Quando tu fez essa transição, como que foi internamente aí? Tu foi seguro, vai dar tudo certo, vou para cima, deu medo? O que aconteceu? Não, na verdade, assim, como eu saí da empresa, já tinha essa ideia, eu fui amadurecendo essa ideia. Tá? Como assim amadurecendo? Amadurecendo ao longo dos anos, né? Dentro dessa última empresa que eu fiquei por praticamente 20 anos dentro dessa empresa. Atingi níveis bacanas, assim. E mesmo assim pensando... Sim, eu sempre tive essa questão de ter alguma coisa para mim. Qual é a empresa, Valmir? Gerdau. Não é qualquer empresa. Então eu me orgulho muito. Dentro da Gerdau, desculpa, mas pensando num caminho solo. Falou Gerdau. Não, eu me orgulho muito de ter essa empresa no meu currículo, né? Aprendi muito. Fiquei por praticamente 20 anos dentro dessa empresa. Galguei algumas posições que isso foi bacana. Mas eu sempre tive isso desde muito cedo, muito antes até de estar dentro de grandes empresas. Entende? Tanto é que eu tinha sempre alguma coisa em paralelo à minha atividade principal. É que as coisas foram acontecendo dentro da indústria, eu comecei a estudar, e fui estudando, fui me preparando e fui galgando posições. Isso para mim se tornou confortável, entende? E mais alguma atividade extra, então isso foi me dando um retorno significativo, entende? Então, na verdade, quando eu tomei a decisão de que se eu sair dessa empresa eu não retorno, pretendia não retornar mais para dentro da indústria, foi isso que acabou acontecendo. Mas, na verdade, eu nem sabia que era empreendedor. E eu já vinha fazendo isso desde muito cedo, entende? Na tua cabeça, desculpa te chamar, na tua cabeça, tu construiu essa imagem que eu estou... Tu vê se eu fiz a leitura certa, né? Eu estou construindo isso aqui, eu sei onde eu quero chegar, tenho a imagem já futura, Sim. né? Um caminho, está desejado, enfim. E eu sei que isso que eu estou fazendo, essa decisão, é consolidando, pavimentando para chegar lá. Exato. Tu sabia disso na tua mentalidade? Eu tinha praticamente assim planejado, feito uma programação, né? Um cronograma. Até tal época da minha vida eu vou fazer isso, entende? E uma coisa assim muito bacana, muito louco, digamos assim, é que a Eletrisa, que hoje tem inclusive uma loja de materiais elétricos, né? Faz parte do nosso negócio, é um sonho de adolescente, né? Então, no tempo de estudante, que ia lá comprar material elétrico ou material eletrônico, era uma coisa assim que me fascinava, né? Pô, um negócio bacana isso aqui, né? Tu arquitetou. Exatamente. Lá atrás. E a coisa aconteceu. E quando o negócio começou assim a criar forma, né? Parece que a coisa assim, porque nós começamos a negociar a empresa. E, cara, isso aí para mim foi assim algo fantástico. Hoje eu posso dizer para vocês assim, que eu faço aquilo que eu amo fazer. Eu me apaixonei pelo negócio. Que legal. Entende? Cara, e tu construiu isso em 20 anos. Às vezes o pessoal olhando o TikTok, eu já acho que em 6 meses vão estar... Pode acontecer, e tem casos assim que acontecem, enfim. Mas tu construiu isso até chegar no que tu quer e tá aproveitando ainda hoje, né? Sim. Tu tá conseguindo aproveitar isso. Construiu dentro de uma carreira sólida, né? Que, pô, o cara trabalhando na Gerdau e atingir os níveis que ele atingiu, como ele falou, é o sonho de muitos e muitos brasileiros, né, velho?
E o sonho dele falou mais alto, o sonho dele Uhum. de infância lá já, né? Sim. Que era um dia ter o negócio dele. Eu acredito muito numa coisa que é o seguinte, enquanto tu não trabalhar como se o negócio fosse teu, tu nunca vai ter o teu negócio. É. Com Enquanto tu certeza. não encarar como se aquela empresa que tu trabalha ali, que tu bate o cartão ali, como se fosse a tua empresa, né? Lá no Mastermind eu tive a oportunidade de falar com o filho do Rafael Santana, que se formou com a gente. A gente fez um bate-papo ali, foi um exercício que foi feito, foi proposto ali, e o menino tem 17 anos. E ele falou assim, era para contar a notícia boa da semana, né? E ele falou assim, não foi da semana, mas foi dos últimos dias, assim, que eu consegui um emprego que eu tanto queria e tal, não sei o quê. E eu disse assim, cara, chegue antes de todo mundo, seja o primeiro a chegar e o último a sair, não importa se a empresa é tua ou não. Se tu não trabalhar como se fosse tua, tu nunca vai ter a tua. E ele me olhou assim, dentro da minha alma, o menino, que é filho de empreendedor também, né? E ele, me agradeceu um monte. Eu disse assim, cara, eu tô te falando assim, ó, o que eu tô te falando é um princípio de Napoleão Hill, que é entregue sempre mais do que o combinado. E esse menino com 17 anos ouvir isso, eu não tive alguém que me falou isso, né? Eu fui pescando algumas informações, Exato. muitos de nós aqui, né? Sim. Durante a nossa vida. Eu tive, desculpa, Aham, Rafa, por eu favor. tive, por participar, por estar sempre dentro de empresas de grande porte, né? E 20 anos dentro de uma única empresa multinacional, que tem sedes no mundo inteiro. Então, diversos treinamentos, capacitação, tanto na área técnica como na área de gestão. Então, muito do que vocês estão comentando aí, obviamente, nós fomos capacitados, Foi né? preparado para isso, né? Preparado para isso. Talvez eu não tenha feito o meu empreendimento, ou seja, a minha empresa antes, porque eu fui sendo feliz também enquanto eu estava como empregado, como profissional. Tu aproveitou né? o processo, cara. Exatamente. Então, assim, eu fui galgando posições, fazendo exatamente o que o Guilherme está falando, ou seja, fazendo a diferença, né? Para poder ter, colher os frutos desse empenho, enfim, tu vai colhendo aquilo que tu vai plantando, né? E olha que interessante isso, né? Quem talvez não seja empreendedor ainda, pensa assim, mas a empresa investiu nele para ele hoje sair da empresa. E tem uma frase que diz assim, né? Não sei se é do Jack Welch, eu acho que diz assim, se você acha que treinar as pessoas é caro, não Fique sem treiná-las para ver, então, quanto é que custa. experimenta não treiná-las, né? Ou experimenta não capacitá-las para que elas sejam um dia empreendedoras, né? Para te ver o prejuízo que tu vai ter. Né? Imagina ficar 20 anos capenga lá dentro da empresa. Não ficaria 20 anos, né, para começar. Sim, Tu tá quantos anos mesmo, meu? 48. O Napoleão Hill ele comenta sobre isso, né? O Mastermind deve ter isso mais profundamente visto, mas os grandes homens de sucesso que ele estudou chegaram no ápice ou começaram a construir realmente sucesso após os 40 anos. É verdade. Não quer dizer que a gente não possa antes, que a gente não pode fazer coisas antes, né? Mas, poxa, tem muita coisa ainda para acontecer. Claro. Eu tô esperando meus 40. É que, na verdade, o legal, às vezes tu escuta muitas histórias, né? Então, que eu larguei tudo para abrir o meu negócio. Mas, às vezes, o cara largou tudo, o cara é filho de um milionário, então não largou nada, né? Largou tudo é que foi morar de aluguel na casa do pai, né? Exatamente. Então, cara, tem umas histórias assim que não dá para acompanhar, né? Mas, se tu tiver condições de construir uma base sólida, né? E aí sim colocar o teu negócio, não só a nível de recurso financeiro, mas capacitação mesmo. Tá? Então, quando eu coloquei a minha empresa, eu já tinha uma base muito forte em termos de técnica, obviamente, que é a minha área, mas em gestão também, entende? Então, isso me deu uma base bastante boa, assim, de passar agora a pandemia, segurar o rojão, né? Porque, na verdade, são coisas assim que eu aprendi ao longo da minha carreira, de fazer avaliação de cenário, projeção de algumas demandas, né? Então, tudo isso eu aplico hoje dentro da minha empresa, que nos facilita também muita coisa, né? Que legal. Uma coisa que tu falou, Valmir, bem interessante, que tu era empreendedor, mas estava empregado. É diferente para quem escuta, né? Não é uma pessoa que resolveu empreender, então é um louco que largou uma carreira sólida para empreender. Não, ele é um empreendedor que ele cometeu a loucura de viver 20 anos como empregado e não tomando atitude ou não dando aquela virada, até que um dia diz, não, agora chegou a hora.
O empreendedor, ele pensa diferente, ele tem uma mentalidade diferente. Isso não é melhor ou pior. Ele é diferente, né? Então, tem milhões de pessoas que vão ser os melhores empregados para o resto da vida de uma empresa, e eles são muito importantes para que as empresas cresçam e as empresas prosperem, né? Como tu te doou 20 anos para a Gerdau. E tá tudo certo. E tá tudo excelente, tá tudo no seu lugar. Mas o empreendedor falou mais alto. Então, na verdade, tu não cometeu uma loucura de largar tudo. Tu simplesmente... se é para ter uma loucura aqui, foi de passar 20 anos como empregado. Porque o que falou mais alto foi o teu sonho de infância. Assim, eu não acho... que esteja errado ter passado os 20 anos. Eu sempre tive para mim e falo para as pessoas mais jovens, assim, que estagiários, enfim, né? Que o empreendedor não é somente ter um negócio, ser um empresário. Tu pode ser empreendedor sendo empregado. É verdade. Tá? Tu pode ser. Eu tinha isso comigo. Tu tinha atitude de empreendedor. Exatamente. Então, assim, dentro da minha área, eu fazia as coisas acontecerem da melhor forma possível, como se fosse minha, entende? Isso aí. Então, assim, controle de custo, controle de treinamento do pessoal e por aí vai, entende? Então, melhoria da área, performance. Então, tu é empreendedor também sendo empregado dentro de uma empresa. Eu demorei um pouquinho para cair a ficha sobre isso, assim. Eu sempre vestia muita camiseta de todos os lugares que eu passei, de todos os lugares que eu trabalhei. E aí, quando eu senti a necessidade do desafio e não sabia qual, né? Aí caiu a ficha, que era empreender, assim, que era... Sim. É isso aí. Gente, tá muito bom o papo, mas a gente precisa liberar o estúdio Já? aqui, né? Sério? Sério. Caramba, Tá muito bom, mas... parece que faz 10 minutos que a você sentou vontade aqui. de ficar aqui a noite toda, né? Mas a gente tem lá o Ricardo e o Jairo nos aguardando lá, né? Com mais 40 confrades, E churrasco. cerca de 40 confrades, para a gente poder fazer o nosso network. Quero agradecer a audiência do público aí que assistiu ao vivo pelo Instagram, público que vai estar nos assistindo aí através do YouTube, através das plataformas de áudio. Agradecer imensamente a parceria de vocês aí nesse terceiro episódio, tá? É bom quando fica com gostinho de quero mais, porque realmente estava muito bom o papo. Vontade de ouvir várias histórias que o Valmir até mencionou, que depois pode contar, né? Não vai dar tempo hoje, mas... Fica pro próximo. Fica pro próximo, verdade. E quero agradecer a parceria do OT Play, aqui o estúdio do Jornal Timoneiro, do Grupo Timoneiro, né? E da Link Publicidade, que são os nossos parceiros aí que fazem o nosso social media aí, que é o Matheus e o Lucas, e toda a equipe que vão estar lá hoje, inclusive, cobrindo o nosso evento. E até a próxima. Muito obrigado pela parceria. Tamo junto. Confra 10, mais que negócio.